Boa noite, meninos e meninas. Aqui nós estamos então com mais uma aula aberta, que nós estamos chamando assim. Essa ideia nasceu, esse nome nasceu assim, sem muito planejamento, mas nós estamos seguindo, né? Essa é a aula aberta. Hoje nós fizemos a primeira com convidados, falando do Mind Summit, que foi um crescimento fenomenal, assim, muitas contribuições. E hoje nós vamos falar do Congresso da Felicidade. Então, encontrei as meninas, Renata, Amanda, nós tivemos outros, né? Que nós encontramos lá no Congresso e vários insights nós trouxemos lá no Congresso. Conversamos várias coisas. Puxa, isso foi tão bacana, isso foi tão bacana. É, Inclusive, algumas palestras, não todas inteiras, né? Foram disponibilizadas. Depois, se vocês quiserem, até a Amanda fez um recadinho, toda youtuber hoje, né, Amanda? Lá no grupo. É, e é é isso mesmo, assim, às vezes a gente não se interessa muito, mas quando houve insights, né? Nós que nós vamos fazer aqui, mais ou menos resenhas, né? Então, quando a gente ouve. Isso nos leva a ter uma vontade, assim, olha, puxa, isso deve ser bacana. Então, se quiserem depois na íntegra, entrem lá no Instagram do Congresso da Felicidade, que não é nenhuma propaganda aqui, tá, gente? Enfim, lá no Congresso da Felicidade, no link da bio tem a disponibilidade da maioria das palestras. Algumas estão bem curtinhas e algumas não estão disponíveis, mas a gente tem já lá um, uma grande, é, é, uma grande número de palestras. Deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui, porque senão ele fica atrapalhando com o som. Bom, então eu vou passar a palavra para as meninas. Achei que eu tinha desligado, não desliguei. Eu vou passar a palavra. Então, hoje nós temos duas é, formandas, duas, não gosto de chamar de alunas, né? Mentorandas, quase mentoradas já, né? Que são Chief Wellbeing Officers, são CWOs. Nós nos encontramos lá e conversamos ao longo desses dias e surgiu a ideia de trazer para vocês os insights que elas tiveram. Eu chamei aqui essa aula de A Felicidade no Congresso, porque eu acho que nós tivemos muitas felicidades. Nos conhecer pessoalmente, várias coisas, né? Então foi por isso que eu pensei nesse título. Eu vou passar a palavra acho que vamos começar com a Amanda, né? Que vai introduzir. Estou aqui com o roteirinho, tá, Amanda? Nós vamos começar aí com a Amanda, que vai introduzir, vamos passar para a Renata. Então, Amanda Machado e a Renata Senko é que vão estar responsáveis pelo nosso encontro de hoje, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada, Renata, por ter aceitado esse pequeno desafio. E Amanda, né, pelo convite de estarem aqui com a gente porque é sempre muito bom transmitir. Vocês vão relembrar, rememorar e sentir novamente, né, aquela, aquele clima, né, do Congresso. Passo então a palavra para Amanda. Eu vou passar aqui para o modelo de visualização do orador para ficar melhor para quem vai assistir gravado depois, tá bom? Amanda. Bom, então vamos lá. Boa noite. Que bom que vocês puderam estar aqui conosco. E quem estiver assistindo depois também, que bom que você arrumou esse tempinho para estar aqui conosco. O objetivo de hoje, na verdade, eu vou até já começar a compartilhar aqui a tela, porque coloquei aqui exatamente o mesmo título que a Ângela divulgou, né? A Felicidade no Congresso, novas discussões e percepções da ciência da felicidade. E estamos aqui hoje, eu e a Renata, para falarmos um pouco sobre o que a gente viu por lá, né? E entendam que o congresso aconteceu em um final de semana, foram 2 dias intensos,
Então, o que a gente vai apresentar para vocês aqui neste momento vai ser um recorte, uma percepção de algumas coisas que nós achamos interessantes. E aí tem uma surpresa, inclusive para a Ângela, tá? Então, vamos lá, porque é o seguinte: como a gente vai realizar a atividade? Vou falar para vocês como nós faremos, depois quem somos e os principais aprendizados e insights da Renata, e os principais aprendizados e insights meus. O nosso objetivo é justamente compartilhar os aprendizados, os insights sobre o oitavo Congresso Internacional de Felicidade. E como que nós faremos isso? Na surpresa. Por quê? Porque, como sempre a Ângela comenta, um ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, os nossos palestrantes apresentaram os pontos de vistas deles. E eu e a Renata e todos os outros participantes que estavam lá absorveram as informações de acordo com a experiência, de acordo com o ponto de vista de cada um. Então, deixa eu contar um segredo só para vocês. Ângela não está nos escutando, tá? Eu e a Renata, nós não conversamos sobre o que nós vamos apresentar. A Renata vai apresentar o ponto de vista dela, as observações dela, e eu vou apresentar a minha. No dia que eu mandei essa mensagem para a Renata, eu acredito que a Renata tenha quase caído para trás, né? Porque a Renata queria as coisas tudo certinha. E eu falei assim: bom, mas não é um insight? Não é aprendizado? Vamos testar, vamos experimentar. Estamos aqui para isso. Então, teremos essa 1 hora aqui para fazer essas apresentações. E aí, vou começar com a minha apresentação e depois vou passar para a Renata, que vai fazer a apresentação dela e vai seguir com os insights. Eu espero, Renata, que eu não tenha copiado na mente todos os seus insights, né? Porque como vem depois, vamos ver o que que vai vir, né? Para poder complementar as informações que você vai passar. Bom, eu sou Amanda Machado, sou especialista em felicidade no serviço público, sou Master Coach Criacional, tenho a certificação de Chief Happiness Officer, estou aqui em formação no Chief Wellbeing Officer, mestrando em psicologia organizacional, sou coautora do livro Comece pela Felicidade e sou servidora pública federal com muita honra há 31 anos. Então, venho desenvolvendo esse trabalho na área de felicidade, de educação corporativa já há alguns anos e acredito que servidores felizes desenvolvem atividades muito melhores para o cidadão. E é isso que a gente precisa, né? Oferecer serviços de qualidade para o cidadão, e isso só acontece quando temos profissionais qualificados e felizes do lado de cá. Então, é com isso que eu trabalho. E, Renata, a palavra é toda sua. Muito bem, nossa, que início, viu? A gente realmente, para mim também é surpresa o que ela vai falar e como foi organizado, né? Mas eu já esses pontos iniciais aí eu já estava ciente que algo maravilhoso vinha e você começou assim de uma forma divina, Amanda, obrigada. E obrigada a todos também que estão aqui, os que estão assistindo, que tiveram esse tempinho. Né, a Ângela, muito obrigada pela oportunidade, tá? Essa oportunidade de estar aqui é uma oportunidade de ouro e tenho certeza que quem está aqui também vai ter essa oportunidade em algum momento, porque a Ângela é uma mãe, é um braço aberto e a gente realmente se surpreende e tem essa gratidão com essa forma dela lidar com as pessoas, tá? Bem, é, meu nome é Renata Sempo, né? Sou paranaense, radicada na Bahia, 24 anos já morando aqui na Bahia. Né? Minha formação acadêmica, né, é administração de empresa, fiz pela UESC aqui na Bahia, né, a Universidade Estadual, e fiz pós-graduação em gestão empresarial. Vocês vão ver que minha qualificação aqui é totalmente a par de boa parte de vocês, provavelmente, né? Eu tenho MBA em negócios financeiros, certificação CEA, que me dá a especialidade no mercado de investimentos, né? Então, eu tenho qualificação ali para trabalhar em bolsa de valores e tudo, então nada a ver com esse público praticamente que está aqui, mas tem tudo e tem muito a ver, né? Porque, assim, eu tenho uma conexão com essa questão
da psicologia desde a minha infância. E eu nunca tive oportunidade na minha vida, o meu destino foi guiando para outra área, que foi o mercado financeiro, né, com 19 anos aí de experiência no mercado financeiro, do qual sou líder, né, líder de equipe, treino equipes, faço, né, essa questão estratégica também, né, de pessoas e números, enfim, mas eu sempre vi uma dor muito grande, né, no mercado financeiro, que infelizmente virou uma cultura desde a época que eu entrei, né, infelizmente, muito enraizado dentro de cobranças e questões, inclusive por isso que eu entrei também na formação com a Ângela, né, como analista de fatores de riscos psicossociais, que foi o que me chamou, eu fiquei muito, porque de todos os fatores de riscos, todos ali estão em alto grau ali de gravidade dentro de instituições financeiras. Né? E também entrei fazendo MBA da PUC Paraná, aí, de Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness, que eu também estou já na metade do curso. E com isso, né, eu estou traçando um projeto, tenho um projeto, né, de unir tanto inteligência emocional quanto educação financeira, que hoje eu acho que é tão latente para a gente, porque as pessoas estão aí, na realidade, se endividando muito, né, e tem tudo a ver em relação ao endividamento hoje social que existe. Eu vou aqui abrir um pouquinho, Ângela, não sei se está só de... Acho que só está a visão de Amanda, tá? Que eu queria abrir os meus slides aqui, por gentileza, se você conseguir. Acho que eu consigo aqui, que eu estou vendo só de conteúdo. Não, consegue sim, e Pronto. compartilhar, isso Ver mesmo. se vocês conseguem visualizar. Sim, Sim? sim, Ótimo. isso, perfeito. Tá bom? Pronto. Aí aqui, para iniciar, né, em relação aos insights, eu não vou falar de cada palestrante, até porque não cabe aqui a apresentação deles nesse momento. Vou só colocar aqui meu cronômetro para eu ficar olhando aqui no meu time. Né? Eu não vou passar aqui, mas só passando para alguns principais palestrantes que a gente teve nesse final de semana. E eu vou trazer os insights dos que realmente me chamaram mais atenção, tá? Então aqui tem Talben Shahar, Monja Cohen, Leandro Carnal, João Carlos Martins, Rossandro Dandara, Murilo Rosa, João Branco, Denise Save. Aqui teve vários painéis lá, né? Pelo menos dois grandes painéis ali, onde teve algumas aberturas de discussões e também trouxeram alguns números, né? E também outros palestrantes aqui. Então, só para vocês verem quanta coisa tem, e aí realmente a gente vai trazer um pouquinho do ponto de vista de cada uma aqui, e curiosidade, né, pessoas que tiverem mais curiosidade de saber de algumas coisas que a gente vai falar, né, a gente depois disparar aí os links para vocês acessarem. Eu não sei, Amanda, né, aqui, se você vai entrar mais profundamente, mas de longe, para mim, inclusive de todos os links disponibilizados pelo Congresso, o de Rossandro Klingen já está superando todas as visualizações dos demais, tá? Então, se entrarem lá, ele para mim foi muito significativa essa palestra dele. E aqui eu vou deixar, talvez a Amanda venha falar, mas eu vou deixar na curiosidade de vocês, né? Apenas, deixa eu só mudar o modo de visualização meu aqui. Hoje, né? O que eu coloco aqui para vocês? A felicidade, ela é uma viagem, né? Então ele fala ali de quem é o viajante. E esse eu de hoje, que sou, dá conta dessa jornada que desejo? Na verdade, aqui, o insight para mim, ele está muito fraco, porque só dentro do que vocês vão ver lá, vocês vão ver a forma tão digna dele ter passado. O que, quem sou eu, aonde eu estou e para onde eu quero ir. E o que eu faço com o que fizeram comigo. É a gente saber lidar com tudo que nos foi provocado na vida. É saber entender essas grandes dores que às vezes começaram lá na infância. E aí ele faz uma volta ao passado
de gerações anteriores e o quanto a gente, às vezes, fica em cima de dores que não são as nossas. E são, muitas vezes, as dores dos nossos pais que um dia foram crianças feridas. E como essas feridas ultrapassam gerações e gerações, elas são levadas. E lá ele leva a um ponto de da gente ter esse autoconhecimento e tentar buscar um fim disso, um fim, para a gente findar realmente coisas que às vezes estão lá com os nossos bisavós. Aqui é um convite mais que eu vou falar para vocês aqui de ver essa palestra na íntegra. Aqui eu passei para vários familiares, porque só com palavras eu não vou conseguir aqui dizer o tão provocativa que foi essa, e acho que é uma palestra de cura, tá, gente? Para mim, foi uma palestra de cura. Uma das coisas aqui, ó, que ele leva a gente a refletir. Eu me perdoo porque ainda não consigo perdoar. E a gente, primeira coisa antes de perdoar alguém, é se perdoar por não conseguir. E a gente, enquanto a gente não tiver esse nível de consciência, é difícil a gente pensar em perdão para o próximo. Então, aqui é um convite para vocês assistirem, tá? Não vou nem chegar a falar muito mais sobre. E essa, inclusive, aqui, né, acho que cabe muito a nós aqui, né? Até a própria Ângela também comenta, né, do Viktor Frankl, né, que ele dizia que a pergunta não é o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. E aqui cabe a nós, que estamos aqui reunidos nesse momento, assistindo aqui esses insights, né? A gente está elevando, neste momento, o nosso padrão de consciência para mudar o nosso padrão de comportamento e ajudar na elevação do padrão coletivo de consciência. Aqui, essas pessoas que estão nesse momento aqui, Ângela é uma delas, Rosângela é outra, Amanda e tantos outros, Simone, que eu vi aqui, Meire, enfim, que trabalham já com esse processo de consciência dentro das empresas, de levar isso para dentro das empresas, é muito importante. Olha que responsabilidade que nós temos. Ajuda a elevação do padrão coletivo de consciência, o quanto é importante. Porém, você precisa acolher a sua dor e se curar dela, e ela é intransferível. Se você não conseguir fazer isso, vai ser difícil você elevar esse padrão para você. Imagine para os demais. E esse lugar onde você eleva isso é o perdão. Quando você tem uma elevação de consciência tão grande, tão poderoso, você tem essa possibilidade. Passando aqui, tá? E aí eu deixo para vocês lá reservarem o tempinho de vocês para, se precisarem falar alguma coisa, inclusive, tá? Qualquer pergunta, a gente pode falar, interromper, porque eu não estou conseguindo ver ninguém de vocês, tá? Nenhum de vocês mais. Para a gente poder seguir aqui, tá? Uma das palestras que fez muito sentido para mim e que eu me conectei, né, foi a questão do João Branco. O João Branco, ele é um marqueteiro, para quem não conhece, marqueteiro de muitos anos do McDonald's, né? E o trabalho lá, o tema dele foi: o trabalho não é só trabalho, né? Então, é para você ver que além do trabalho, você dá dignidade. O trabalho minha mãe sempre falava, né? Dignifica o homem. E por isso que a Amanda, quando colocou assim, é o insight do que a nossa vivência, né? E eu super me conectei com essa palestra dele. Para mim foi uma surpresa muito grande, porque ele colocou justamente quando as pessoas levam o amor para o trabalho. Ela ama o que faz, aprende a amar o que faz. E eu, como falei, eu sempre tive uma conexão. Eu, com 13 anos, eu lia livros de psicologia para psicologia, eu fui parar no mundo financeiro. Olha quantos anos trabalhando no mundo financeiro, totalmente diferente. Mas eu aprendi a amar o que eu faço, porque eu fui o quê? Observando justamente as chaves para um trabalho que faz sentido. E ele trouxe isso de uma maneira muito bacana, romantizada também, um tanto, por outro lado, né?
Mas, assim, é uma resposta concreta à oração de quem pede o pão de cada dia. E lá ele brincou até, né? Depois, no final, ele fala dos 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles, um pão com gergelim. Olha, consegui falar sem... Mas, assim, foi muito interessante, porque quando a pessoa deseja o pão, ela deseja o trabalhador que está plantando trigo. Depois, o trabalhador que colhe o trigo. Ela deseja que industrializa, ela deseja o caminhão que leva o trigo para o supermercado, a logística, o supermercadista que vai vender para o empresário que tem a padaria que vai entregar para o padeiro, amassar aquela farinha com aqueles, né, outros materiais e vai a balconista que você paga o pão e leva para sua casa. Então, quando você deseja algo, você tem uma cadeia de serviço que sustenta toda uma vida. E quando eu, em banco, trabalhando no lado financeiro, tudo isso eu imaginava estar fazendo bem para alguém. Então, quando você faz o trabalho com a intenção, né, e quando a gente consegue colocar aos nossos liderados, aos nossos mentorados, aos clientes, quando a gente vai fazer algum tipo de atividade numa empresa, a gente consegue colocar nele esse nível de consciência da intenção, trabalhar para ajudar pessoas, e os outros perceberem o seu empenho. Quando você eleva para um nível de consciência, que você lembra que sempre há alguém, um cliente, um colega, uma família que precisa do seu melhor, e o seu melhor pode te dar melhores condições, né, de inclusive de remuneração, por exemplo, né, e com excelência, excelência de fazer bem feito, mesmo quando não tem ninguém olhando. Então, isso é importante, você não fazer por fazer. Aqui tem a questão, aí aqui a gente já passa um pouquinho de Leandro Carnal. De Leandro Carnal eu não vou me aprofundar, há uma questão muito subjetiva, muito bonita do que foi falado, mas que também ele retrata muito do que é real e o que é idealizado. E ele falou, né, em relação até ao livro, o lançamento do livro dele, né, da Dilema das Galinhas Felizes, e a gente evitar essas comparações, né, do saudável, né? Então, a única comparação saudável é com você mesmo, e não com os outros. Não é a vida, a felicidade da perfeição do Instagram, a vida feliz, né? Mas é com você mesmo de ontem. Sou melhor do que eu era antes, do que eu estava ontem, e sim viver, saber que seu tempo é o hoje e desassociar um pouco desse passado. Então, eu percebi que nessas palestras houve muita essa integração entre os temas e a forma de conduzir, cuidando muito para que esse passado ruminante não venha tomar conta do seu presente. Aqui, em relação ao Inspire, que é uma metodologia já trazida pelo Tal Ben-Shahar, que para quem está, né, no CWO com... Alguém quer falar, gente? Escutei aqui. Não? Alguém está com o microfone aberto. Tal Ben-Shahar, onde traz, né, esse modelo que integra, né, essas dimensões essenciais do bem-estar espiritual, físico, intelectual, relacional e emocional, né? Eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos, mas os primeiros passos para essa dinâmica do mínimo, da mínima intervenção viável. O que é interessante dele, que também muito me conectei, é que esse mínimo de intervenção viável, né, como lá ele coloca até condições de idealização de uma vida perfeita, onde você consegue ter esses 5 temas temáticos como estruturados. Mas ninguém tem mais de 24 horas por dia. Você ir para academia já é 1 hora por dia, você quer ler um livro, quando você vê, você já está 1 hora ali lendo e você tem que trabalhar. Ou seja, é impossível. Só que quando ele traz esse mínimo viável, mínimas intervenções viáveis, naquele momento onde você não consegue muitas vezes fazer tudo, existe algumas formas de você conseguir. E que isso
haja uma provocativa de hábitos que você possa estar assumindo. E aí ele coloca aqui, né, que são pequenas mudanças aplicadas de forma consciente, crescem de forma exponencial. Que é lembretes, repetição, que é a frequência da consolida o hábito. São 3 passos aqui, né? E rituais. Isso para tentar transformar o seu ambiente, seus hábitos, né? E aqui existe um plano, mais ou menos, de voo diário de 10 minutos, naquele momento onde você sabe que aquele seu dia está impossível você encaixar qualquer coisa. No mínimo, 2 minutinhos. Qual o sentido do meu dia hoje? Pense, faça a reflexão e leia uma frase inspiradora. Vocês entendem? Aqui são um pouquinho mínimo diário, onde você pega 10 minutinhos do seu tempo quando você não tem o tempo todo para fazer. Se você puder, se alongue. Ele até fez um ritmo lá, se puder, 30 segundos ou 1 minuto, você corre no mesmo lugar. Então, são algumas intervenções mínimas aqui, onde ele colocou, e de fato é interessante que eu tento fazer isso mesmo para que seja um pouquinho, pelo menos para eu não falhar nos dias e nesses 5 pilares que eu acho super significativo. Gente, e aí aqui eu pulo para uma palestra que teve quase lá no final, foi na tarde do domingo, não sei aqui se mais alguém chegou a ver essa, esse estudo, tá? Aqui é o doutor, vou só pegar aqui o nome dele, Braulio de Araújo, tá? Ele na verdade, não é doutor, ele é mestre, ele é um cientista, né? É o único, acho que, neurocientista que estava lá, inclusive presente, né, quando dando a palestra, da Universidade de Rio Grande do Norte, aonde ele trouxe aqui um estudo em relação, e aqui também é um contexto um pouquinho mais, vou falar por alto, mas eu acho que vale a pena aqui mais para despertar a curiosidade de algumas pessoas em relação ao uso de algumas intervenções, na realidade, de mindfulness e tal, e correlacionando alguns casos um pouco mais atípicos ou mais agudos para pessoas que têm alguns transtornos maiores, que também não são todos que podem estar usando para o uso de psicodélicos, tá? E aqui ele traz um estudo onde nós aqui, por exemplo, provavelmente nesse momento que eu estou falando, algumas pessoas talvez estão viajando, não estão nem prestando atenção, né? Há um estudo do qual que ele informa, né, que nós passamos quase 47% do nosso tempo acordado num estado de divagação. Então, muitas vezes a gente está em aula, quando você vê, você só pega alguns insights do que se fala, mas você não pega todo o conteúdo, porque 47% do nosso cérebro muitas vezes está divagando naquela onda. E no estudo das ressonâncias magnéticas, da ressonância magnética de alguns cérebros, esse momento que está divagando é esse lado, para vocês aí, o lado esquerdo que vocês veem, que essa bagunça é uma ativação muito grande que se tem, inclusive, no cérebro nesse momento de divagação. Porque nesse momento de divagação, muitas vezes nós estamos ruminando o passado, ou, para quem, em algumas pessoas com alguns estados ali de depressão, está ruminando mais ainda, e quem tem muita ansiedade está projetando o futuro. Então, aqui eu estou falando, mas tem gente que já está olhando o WhatsApp, está respondendo alguma coisa de amanhã para o serviço, outro está pensando já na comida que vai ter que fazer para amanhã para o almoço, e muitas vezes a gente está naquela ansiedade já projetando o futuro, e muitas vezes acaba se perdendo e vive num estado menor de felicidade subjetiva, tá? Um estado maior, na realidade, aqui nesse caso, está a sociedade, é a menor felicidade subjetiva. E nesse estudo, tá, existe como você modular esse momento da DMN, né, que é Default Mode Network, DMN ativa, que é através de um trabalho de meditação, porém, aí ele entra justamente com o que a ciência, ele está com esse estudo, né, com o uso da ayahuasca, né, com algumas plantas psicodélicas, aí, raízes, e, enfim, outros tipos, né, fungos também que ele citou lá, né, aonde ele consegue ter uma modulação muito mais
assertiva com o uso delas. Porém, aqui, só falando para vocês, tá? A nota importante lá embaixo. Essas pesquisas são feitas em contexto clínico controlado totalmente, tá? Então, investigam usos terapêuticos e não justificam o uso recreativo. É muito diferente e que pode ser arriscado. Inclusive, os indígenas, nem o pajé, enfim, o indígena, nem todos os indígenas podem tomar a ayahuasca, por exemplo, né? Eles já fazem um filtro. E aqui eles também falam que pessoas que têm algum tipo de agudo, alguma situação aguda, de algum transtorno também não pode estar usando, porque sim, pode estar trazendo problemas muito mais graves. Então, mas aqui foi feito um estudo aonde ele consegue neutralizar algumas condições de depressão, de ansiedade, de transtornos, e achei muito interessante com resultados de pesquisas que aí aqui sim é um chamamento para que vocês possam estar assistindo na íntegra, está lá, eu também posso colocar depois para vocês na íntegra esse vídeo onde ele faz uma conclusão muito bacana. E achei muito bacana também para o ambiente corporativo trazer também a fala da Karina Martins, tá? Que ela tem um projeto FIC de felicidade interna cooperativa, inclusive na Sicredi, que também é uma instituição financeira, do qual me chamou muito a atenção. Ele já tem essa prática na Sicredi, já tem desde 2022, salvo engano, tá? Que aqui eu só não peguei a data que começou, como principal objetivo buscar estimular a busca constante pelo bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores. Eles têm lá, então, no estado do Mato Grosso, tá, 52 unidades e 8 na Bahia, sendo que 934 colaboradores. Então, eles fizeram a implementação diagnóstico, né, foram os primeiros passos, trazendo consciência individual e coletiva. O indivíduo responde e recebe o resultado na mesma hora sobre a questão da felicidade, como eles estão no ambiente de trabalho. E tem um questionário com 97 questões, que avalia essas 9 dimensões da vida. Então, pega aqui desde o padrão de vida, bem-estar psicológico, uso do tempo, vitalidade comunitária, cultura, meio ambiente, saúde, educação e governança. E aí tem os índices também que eles têm como o norteador, né, de como que ficou o resultado. Posso depois disponibilizar esse material para vocês verem quais, meu tempo já acabou, e eu já vou passar para a Amanda, onde tem também algumas das perguntas que eles fazem em relação à felicidade, a comportamentais, se vocês forem ver, todas as perguntas estão relacionadas aos 5 pilares do Spire, inclusive, ou mesmo com eles a base é do PERMA V, né? Me lembre agora é o pai da psicologia, Seligman? Seligman. Pronto. E, por fim, aqui só para colocar para vocês, pronto, aqui está 2023 que eles começaram a adotar esse programa lá na Cicred, e que em 2025, no resultado, já conseguiram elevar alguns padrões aqui em relação às atividades de felicidade. E o que eu achei bacana, né? Eles têm os felicitadores, que foi uma grande ideia lá deles também. Eles criaram como se fossem padrinhos internos, pessoas que têm suas atividades, mas eles criaram como disposição de interesse para atuar como felicitador. E nada menos quem faz esse programa de capacitação deles é o Gustavo Arnes, né, dos felicitadores. Então, uma equipe muito grande ali também que ajuda nesse apoio, né? E a rotina deles aqui no trabalho nada mais é do que criação da gratidão no meio do trabalho, no ambiente de trabalho, a contemplação, estado de estar presente, respiração e ambiente com espaço para se conhecerem melhor. Tá? Então, aqui foram umas das principais insights aqui que eu fico com vocês. Eu ia falar um pouquinho mais aqui sobre o PERMA V também, colocado pela Chili Beans, tá? E aqui são só os dados, só para vocês terem curiosidade também, mas está lá a palestra, na verdade, de 15 minutinhos de Denise Sabe, que é escritora também, né? Escritora do livro A Ciência da Felicidade no Trabalho, diretora de Felicidade na Chili Beans, que também incorporou na Chili Beans em 2023. E em 2025 teve um salto também aí na sensibilização e nessa melhoria de toda a equipe. Enfim,
aqui eu finalizo. Não temos uma vida perfeita, mas sim um estado ótimo, né? Porque a gente não buscamos a perfeição, sim o melhor possível dadas as condições da realidade, que foi uma das provocativas trazidas pelo Karnal e também pelo Tal Ben-Shahar. Esse estado ótimo é o que eu desejo para todos vocês. Muito bom, obrigada, Renata. Olha, como eu disse para vocês no começo, era uma surpresa geral, né? Porque eu e Renata combinamos de cada uma apresentar sem a outra saber o que iria apresentar, né? Então, por coincidência, algumas coisas vão entrar e outras não, né? Então, o que eu vou apresentar agora. Então, vou voltar aqui para compartilhar a minha tela. E para quem chegou um pouquinho depois, seja bem-vindo, que você chegou no momento certo. Então, o que você pegou era para pegar aí a Ângela, como diz a Renata, é uma mãe, está gravando, então depois ela vai disponibilizar. Então, quem chegou mais tarde vai poder pegar esse comecinho e tá tudo certo. Vamos aproveitar o que a gente tem, né? Falando do Congresso. Então vamos lá, falando do Congresso, Internacional da Felicidade, ele tem um diferencial, né? Porque tem gente da psicologia, tem gente da neurociência, tem gente da arte, da música, que gosta da parte da saúde, da parte da ciência, da vida corporativa. Então, tem pessoas de todas as tribos. E cada um veio por um caminho, com uma história, com uma paixão diferente. Então, esse congresso, ele tem esse diferencial de reunir muitas vozes, vozes diferentes, mas todas girando, como a própria Renata disse, em torno de um tema central, que é a felicidade, né, o bem-estar. Então, aqui, o que eu vou apresentar para vocês é, sobre o meu ponto de vista, um ponto comum que teve. Justamente, olha, a Renata colocou algo parecido também, que a felicidade não é uma vida perfeita, né, não é uma vida sem problemas. Quando a gente ouve o Rossandro, o Karnal, a Aline, o João, o Tal Ben-Shahar e os diversos palestrantes que tiveram por lá, uma coisa fica muito bem clara, né? Fica muito clara que a felicidade e o bem-estar eles envolvem movimento. Envolve o corpo, envolve a mente, envolve as emoções, as relações, a espiritualidade. Não é a ausência da tristeza, como nós bem sabemos, nem uma vida sem problemas. Né? Na realidade, é aquela capacidade que nós criamos, que nós desenvolvemos de atravessar as dificuldades, de atravessar as adversidades com mais consciência, com intencionalidade. Então, uns falam com a linguagem da espiritualidade, outros com a neurociência, outros muito mais científicos, como foi o caso do Dr. Draulio. Eu estava lá e achei bem interessante, apesar de me perder muitas vezes na hora que ele estava fazendo aquela explicação científica, né, da parte do uso dos psicodélicos. Então, cada um vem com sua história, né? Mas no fundo, o que a gente vê é que todos falam da responsabilidade, da nossa responsabilidade sobre a nossa própria vida, sobre a qualidade dos vínculos, sobre a coragem de ressignificar o que aconteceu e, especialmente, os pequenos hábitos que mudam o nosso cotidiano, que mudam a nossa vida, né? Que tem esse poder de mudar. Então, o que eu vou apresentar para vocês são 5 lentes para esse olhar da felicidade. E essas 5 lentes são o perdão e a cura interior, que o Rossandro apresentou, a parte de expectativas, tempo, relevância, trazida pelo Leandro Carnal, a força das histórias, trazida pela Aline Bastos, que não tem nada a ver com felicidade. Ela é uma jornalista esportiva e que eu achei um barato a palestra dela, né? O trabalho como expressão do amor, do João Branco, e também voltando aqui, reforçando o que a Renata falou aqui sobre o Tal Ben-Shahar, o cuidado com os pequenos hábitos. Então, vou começar aqui pelo Rossandro. Lembrando também que a gente está fazendo um recorte. É um recorte das palestras que a gente viu, sobre o que a gente conseguiu anotar, sobre o que a gente conseguiu lembrar ali da palestra.
Então, o Rossandro, ele, a partir de uma história, apresentando a sua própria história de vida, ele fala do perdão de um jeito muito humano, como é o próprio Rossandro, né? Quem tem a possibilidade de ouvi-lo, de ver algumas palestras, entende essa questão da humanidade, está bem presente ali nele, né? Então, ele mostra o ponto que mexeu muito, né, com quem estava lá e nos deixou assim muito reflexivos. É porque muitas vezes isso ele repetiu várias e várias vezes. Muitas vezes a gente elege um vilão oficial para justificar tudo que deu errado na nossa vida e para justificar tudo que deu e o que dará errado. É a culpa desse vilão, né? E ele fala que é confortável para a gente culpar alguém. Porque quando a vida gira só em torno dessa dor, a gente fica presa. E essa virada é trocar a pergunta: o que fizeram comigo? O que fizeram comigo? Pela pergunta: o que eu vou fazer com o que fizeram comigo? E aí a gente está pegando a questão da autorresponsabilidade, da reflexão. Isso não diminui a gravidade do que aconteceu. Isso é claro, né? As coisas acontecem, tem a sua gravidade, mas devolve o protagonismo, devolve a autoria daquela história para a própria pessoa. Então, isso é algo que ele ressaltou muito, ele destacou durante a palestra com aquele jeito sereno dele, né? Sentadinho ali numa cadeira e só falando, só conversando, né? E ele lembra que o primeiro perdão é conosco. Então, eu me perdoo por ainda não conseguir perdoar totalmente alguém. Então, é a questão da compaixão. Então, o perdão, ele é o tema dessa palestra, foi o tema dessa palestra. Ele diz que o perdão é um processo, não é um botão que você liga e desliga. E a partir daí, você começa a se perguntar, começa a assumir essa autoria da própria vida, e em vez de alimentar a narrativa da vítima o tempo todo, começa a se perguntar: o que eu posso construir a partir disso? Vejam como isso é significativo. É significativo a gente sair. Em nenhum momento ele diz que é fácil, mas ele reforça que é um processo. É um processo contínuo, é um processo de intenção, é um processo de consciência. E essas palavras, elas são repetidas em muitas das palestras. Então, eu coloquei algumas coisas aqui nos slides, né? E lógico que eu estou falando para vocês, mas aqui estão as informações principais, né? E o que eu vou fazer com o que fizeram comigo é algo que é uma pergunta que a gente tem que começar a colocar na nossa prática, né? Do nosso dia a dia. Falando sobre o Leandro Carnal, e aqui eu coloquei isso, né? Felicidade na vida que já existe. Por quê? Porque muitos de nós, e aí eu me incluo nessa também, e muitas vezes eu já caí nessa armadilha. Eu vou ser feliz quando eu sair de férias, quando meus filhos passarem, concluírem o ensino médio, quando minha filha tiver um emprego, quando, 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 quando. E a felicidade fica lá no futuro que nenhum de nós sabe se vai existir, né? Então, o Karnal ele fala muito da questão das expectativas. Então, quando outra, né? Quando eu tiver minha casa, ou quando eu tiver um apartamento maior, quando eu mudar para a praia, quando eu sair da praia, né? Então tem isso. Quando chegar o final de ano perfeito, adorei que ele falou assim: quais são os seus valores? Porque quando chega no final do ano, fica aquela luta, né? Principalmente quando você já tem filhos que já são maiores, então tem seus namorados ou estão casados e tal. Vai passar o Natal aonde? Ah, vou passar o Natal na casa do meu cunhado, na casa da minha cunhada, na casa da minha sogra, na casa da minha. Não vai passar comigo? Mas qual que é o seu valor? O seu valor é o calendário ou o seu valor é a família? Poxa, se seu valor é a família,
Vamos comemorar dia 20 com todo mundo. Vamos comemorar dia 19, dia 1º de dezembro, porque o seu valor é a família. Não é a data do calendário, não é a data do calendário que vai mudar, né? Vai significar alguma coisa. Então, ele citou esse caso, e é interessante, não sei se para vocês, mas quando a gente pega começa a assistir, né, alguns palestrantes que são bem filósofos, às vezes a gente meio se perde, né? Porque eles falam tanta coisa e começa a abrir tantas portas e janelas que às vezes você fica assim, gente, mas ele não falou uma coisa e daqui a pouco o negócio se conecta ou às vezes não se conecta, né? E você às vezes boia na história ou não, né? Mas aí você vai puxando as coisas que fazem mais sentido para você, né? E ele citou novamente essa questão do quando, né? Da armadilha. Por quê? Porque a vida real, ela nunca entrega um roteiro ideal. Sempre vai ter algo que vai faltar, algo que você vai sentir necessidade, né? Ou vai acontecer um conflito, ou você vai estar cansado em algum dia. E ele fala muito de você valorizar o seu tempo. Então, algumas frases que ele trouxe e que me marcaram, que ele estava em algum momento, em alguma ocasião, e que alguém falou com ele assim: que a morte te encontre vivo, vivo de curiosidade, vivo com a vontade de fazer coisas novas, de aprender coisas novas, de ser feliz, de estar bem consigo, né? Então, é algo que ele citou, que a gente não pode controlar a morte. Não pode controlar a morte, mas você pode controlar a sua vida, como você vive até chegar à morte. Então, essa frase, que a morte te encontre vivo, é isso, é que você viva realmente todos os dias. Saiba usufruir desse presente que nós temos, né? Que é o presente, é que é o nosso dia, né? Então, e um recurso que ele comentou e que é algo concreto, que ele diz o seguinte: se você ainda não tem essa prática, que pratique a leitura, porque a leitura ela é um alimento para a mente e é ela que vai te ajudar também para uma velhice melhor. Ele até falou, não, se você não aprender a ler, quando você ficar mais velho, você vai ser um velho chato. É porque você não vai ler. Então leia, pelo menos ali uns 5, 10 minutos por dia. Mas aprenda a ler diversas coisas. Eu leio um livro, eu leio um artigo, ou pego uma mensagem que vai te fazer refletir alguma coisa, mas que leia. Ou seja, abra a mente, né? Então, para mim, aqui no fundo, a mensagem que o Karnal me deixou é que a felicidade não é esperar uma vida perfeita. O que é essa vida perfeita, né? É aprender a viver bem com a vida possível, com a vida que você tem hoje, com presença, com relevância, com intencionalidade, né? Então é isso. Gente, tem alguém com o microfone aberto. Se puder desligar. Meu filho, Acho que desligou. Bom, então, passando para a Aline Bastos, ela trouxe a ideia de ressignificar a própria narrativa. Então, a Aline, ela entrou ali pela porta das histórias. Ela disse algo muito importante, que não existe nada mais universal do que o relato pessoal, do que você contar a sua própria história. E você ter a coragem de contar a sua própria história. Com erros, com tropeços, com reviravoltas, porque é isso que vai te conectar com as outras pessoas. São histórias que conectam. Às vezes você acha que a sua história não tem nada a ver com a da outra pessoa, mas é só pensamento seu. Muitas coisas podem se conectar. E ela lembra também que sonhos não são blindados contra a dificuldade, né? Que a gente precisa também aprender a empreender a própria vida com responsabilidade. E, de novo, aqui se fala sobre movimento. Que cada um de nós é responsável pelos nossos próprios movimentos, os nossos próprios movimentos na vida. E algo que ela reforçou muito é a questão das relações, né? Que ninguém existe sem o outro. E ela contou uma história de vida dela, uma história que ela superou o câncer e que ela contou com a família, com os amigos,
com as pessoas próximas. Porque, como ela disse, quando a gente está feliz, a gente compartilha. Então, quando a gente está em um momento triste, também é justo para nós compartilhar, porque as pessoas querem o nosso bem, as pessoas nos fortalecem. E nós sabemos, como nós estudamos a questão da felicidade, do bem-estar, como é importante ter vínculos com qualidade, como é importante ter relações com qualidade. Então, essa parte do outro, de abrir espaço para que o outro também nos ajude. Não é só a gente que tem que ser forte e ajudar. Nós também merecemos ser ajudados quando nós estamos no meio ali dessas relações saudáveis, né? E, e, e eu achei muito interessante, muito forte esse relato dela, porque é isso, é a gente abrir espaço para que as pessoas façam realmente parte das nossas vidas. Isso não quer dizer que você vai abrir espaço para todo mundo, né? Eu falei de relações com qualidade. Então você que está aí vendo, né, sabe quem são as pessoas ali de qualidade, sabe diferenciar o que são relações de qualidade, né? Você tem ali de repente ali no Instagram 1.500 pessoas, você não vai abrir para 1.500 pessoas, porque ali não são os seus amigos, né? Ali podem ter também os seus amigos, mas tem amigos meus que não usam o Instagram, então eles não estão ali, né? Então você vai saber quem são essas pessoas para você abrir, para você compartilhar. Então, esse aqui é uma outra lente. E João Branco falando sobre propósito, e ele começou a palestra dele falando assim: você, de repente, que está aí, pode estar pensando que um marqueteiro está fazendo aqui num congresso de felicidade. Porque eu não sou especialista em felicidade. Aliás, eu achei que o pessoal estava doido em me chamar para esse congresso da felicidade. E na realidade, quando a gente pensa em felicidade no trabalho e bem-estar no trabalho, o que a gente pensa na vida, a gente pensa em propósito, a gente pensa em sentido em tudo o que fazemos. Porque quando nós encontramos sentido, as coisas, as nossas atividades, a nossa vida flui. E isso a gente já viu lá no Flow, lá do Mihaly, que eu chamo sopa de letrinha, né? Porque eu nunca lembro o sobrenome do Zixziximinanana, né? Então, para mim, Mihaly, sopa de letrinha. Eu só lembro que é o CSY, Mihaly, alguma coisa assim. E Csikszentmihalyi. aí, viu? É só a Ângela que lembra porque ela foi aluna direta do professor. Então, eu tinha que lembrar, Sim. né? Mas é um nome complicado, mas aí ele vem falando do flow, que o flow ele acontece quando a gente vê sentido, quando as coisas estão ali alinhadas. E aí o que o João Branco traz, que o trabalho não é só o trabalho, o seu trabalho não é só o seu trabalho, é isso, é dizendo que por trás de cada tarefa existe alguém sendo impactado. Quem atende alguém, cuida da experiência daquela pessoa, quem cuida dos processos, garante que as outras pessoas consigam trabalhar. A Renata apresentou a parte dela da formação técnica. Por coincidência, eu também comecei muito na parte técnica. Eu tenho um MBA em gestão de projetos, também tenho a formação em administração. Então, a gente sabe que projeto está ali bem específico. O escopo, não, escopo e stakeholders e não sei das quantas, tudo ali muito amarradinho. Se você não faz a coisa certa, não faz a coisa do jeito que tem que fazer, preocupado com o seu resultado, com o sentido daquilo, não vai ter o resultado que você espera, não vai ter o impacto que você deseja, né? Quem lidera, quem influencia diretamente as pessoas ali, se não tiverem a vontade de fazer bem, a intencionalidade, pode acabar com o clima emocional de uma equipe, como pode fortalecer aquele clima. Então, vejam que qualquer atividade que a gente faça, né? Então, o João Branco ele vem conectar essa felicidade à forma como a pessoa enxerga o que faz, não só como uma obrigação. Não é só uma reunião, não é só uma planilha, é a forma de servir, de facilitar a vida de alguém, de entregar algo com cuidado. Então, ele ainda fala dessa questão da expressão prática de amor ao próximo. Fazer bem o seu trabalho é você, é uma forma concreta de você
mostrar o amor ao próximo, sem se destruir, mas alinhando o propósito, o cuidado com as pessoas, a qualidade na entrega. E isso faz a diferença no nosso dia a dia. Não faz? Quando a gente faz a coisa com vontade, quando a gente entende, tem consciência, para quê, por que nós fazemos as nossas atividades. Então, isso faz todo sentido. Aqui na formação mesmo, a Ângela começou: olha, se vocês querem trabalhar, se vocês querem apresentar a sua proposta, vocês têm que entender o motivo, o sentido, o porquê, qual é o propósito de vocês. Então, quando eu falo eu trabalho para o serviço público, eu trabalho para o serviço público porque é de onde eu venho e é o que eu vejo que faz nessa cidade. Eu quero que os meus pares tenham ambientes saudáveis. Então, para mim faz todo sentido. Eu digo que eu entrei no serviço público sem saber muito bem o que que era. Eu entrei porque eu cresci para ser servidora pública, fui criada para ser servidora pública e hoje eu continuo servidora pública por uma escolha. Então, e eu faço várias formações para aplicar dentro do serviço público, que é algo em que eu acredito. Então, isso faz a diferença, né, na minha vida. E chegando aqui no Tal Ben-Shahar, né? Aqui tem alguns slides sobre ele, que ele fala do bem-estar, que a gente já conhece, em 5 dimensões, que ele fala do espiritual, do físico, que é o Spire, que a Renata apresentou, relacional, emocional. Então, tem essas 5 dimensões. E sim, gente, a gente vai compartilhar os slides, tá? Para quem perguntou. Eu quero reforçar algo que a Renata apresentou do MVI, que ele apresentou das intervenções mínimas viáveis, que inclusive ele falou que é o tópico do próximo livro dele. Então, em breve teremos um novo livro que vai abordar com mais detalhes esse tópico de intervenções mínimas viáveis, que são práticas breves, consistentes, são práticas simples que naturalmente fáceis de aplicar para gerar resultado. Eu vejo muito isso aqui trabalhando a questão da consistência. É você fazer um pouquinho, não é você fazer um montão de coisa para ser feliz, para promover o seu bem-estar, não. É fazer pouquinho, 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 de forma consistente. E como bem disse a Renata, a gente tem 24 horas. E aqui a gente vai trabalhar também um pouco da racionalidade. Dessas 5 dimensões aqui, o que que a gente precisa trabalhar hoje? Qual que é o seu calcanhar de Aquiles? É o espiritual? É o físico? É o intelectual? É o relacional? É o emocional? Escolhe um. Escolhe um, começa por esse, faz uma prática. Então, é isso, é você. Aqui ele deu exemplos, né? 1 minuto de respiração, 2 minutos de escrita de gratidão, né? Um ato de gentileza, é você começar a realizar pouquinho, de forma consistente, para melhorar o seu bem-estar. Então, pequenas ações repetidas, com consistência, geram mudanças a longo prazo. É o que a gente chama também de efeito borboleta. Né? Tem um livro, que agora eu não vou me lembrar qual é o livro, mas que fala desse efeito borboleta, que é você fazer um pouquinho aqui que vai gerar um resultado grande ali para você e para outras pessoas. Então, é trabalhar com consistência. Um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E aqui, os 3 R's, que eles chamam os 3 R's da mudança, reforçando, ratificando o que a Renata trouxe, é lembrete, repetição, ritual. Lembrete, para a gente não depender só da memória. Então, pode ser um alarme, pode ser um post-it, pode ser um símbolo no ambiente, algo que te lembre o que você desejou fazer. O que que você resolveu fazer? Coloca um lembrete. Repetição, trabalhar a consistência, mesmo que seja pouco tempo, todos os dias. A gente está trabalhando hábitos. Hábitos são todos os dias. E rituais. O lixeiro está passando lá embaixo, não sei se vocês estão escutando aí, mas se tiver alguma movimentação, algum barulho diferente, é lá de baixo. Então, rituais é para que aquilo que entre na sua rotina. Então, a lógica é simples. A felicidade é um músculo. É um músculo que precisa ser treinado, porque senão atrofia. E a gente precisa de constância para fortalecer. E aqui, voltando para uma questão mais prática, eu quis trazer algumas coisas, sim,
do que a gente pode aplicar hoje. Chamei aqui de um mapa de aplicação. O que a gente traz de cada um desses que eu apresentei aqui, das 5 lentes, né? Com o Rossandro, a gente aprende a olhar onde a postura da vítima está te atrapalhando. Qual que é o pequeno passo de perdão, o avanço que você pode dar? Com o carnal, perceber que você pode estar adiando a vida para um futuro ideal. E a felicidade é feita no ordinário, nas pequenas coisas, no nosso dia a dia, nas escolhas que você faz hoje. A escolha de você estar aqui hoje está desenvolvendo a sua felicidade. Podia estar louca querendo ver ali o capítulo da novela, mas não, você resolveu estar aqui hoje conosco. Então, isso é muito bacana. Com a Aline, revisar a história interna que você repete sobre si, ajustar essa narrativa, trabalhar essa questão dos vínculos. Com o João, enxergar o impacto real do seu trabalho, na sua vida, na vida de outras pessoas, ajustar, ter intenção, né? E com o tal Ben-Shahar, isso, escolher uma microação para você começar menos de 2 minutos. O que você pode fazer que vai começar todos os dias, né? Então, não é sobre fazer tudo, é escolher um caminho para começar hoje. E aqui, então, eu quero te convidar, né, para você escolher uma coisa, uma ação, só uma, para você começar a colocar em prática nas próximas semanas. Pode ser um minuto de gratidão, a escrita, né? Pode ser um pequeno ato de gentileza, um bom dia nominal, você falar o nome da pessoa. Boa noite, Renata. Bom dia, Renata. Bom dia, Rosângela. Praticar, né? Vocês, não sei se vocês já ouviram isso, mas dizem que o nome da pessoa é a palavra mais bonita que a pessoa reconhece. Então, quando você fala o nome da pessoa, tem um outro significado. Então, escolher algo para você começar a fazer, escolher uma área para você cuidar primeiro, para você definir essa MVI, essa intervenção mínima viável. Colocar um lembrete e testar por uma semana, 15 dias, 30 dias, e observar esse impacto para o seu bem-estar, para as suas relações, na sua energia. Então, para finalizar aqui e passar a palavra para a Ângela, eu quis deixar isso aqui, que a vida que vale a pena cultivar é aquela que nasce das nossas escolhas diárias, das nossas escolhas de cuidado, de presença, de perdão, de gentileza, de propósito. Agradecer a presença de vocês, dizer que nós estamos ativas nas nossas redes sociais. Renata, eu, Ângela, um bocado de gente. Então, quem quiser aí nos acompanhar, trocar mais ideias no Instagram, no LinkedIn, nós estamos aí. E lembrar que, como a Ângela diz e ela sempre reforça, nós somos um grupo, uma comunidade, né? A felicidade ela faz muito mais sentido quando nós pensamos na coletividade. Porque felicidade só ali no meu quadradinho, só aqui no meu quadradinho, ela acaba, ela é finita. Agora, quando a gente junta as mãos, compartilha e faz essa semente espalhar, aí sim tem muito, muito, muito mais valor. Ângela, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade. Renata, obrigada por topar essa loucura da gente fazer um negócio literalmente aí cegas, né? Sem saber o que uma e outra íamos apresentar. Foi muito bacana. Que bom que nós estamos aqui hoje. Gente, eu estou aqui apaixonada. Não sei vocês, mas que delícia ouvir vocês, Renata e Amanda. Surpresa mesmo para mim, tá? Porque as duas falaram, estamos conversando, né? E a Amanda mandou um roteiro todo estruturado. Então, assim, as percepções, mesmo aquilo que teve em comum, acho que complementou demais, né? Complementou demais. Então, foi acertada, a surpresa foi acertada. Amanda e Renata, eu só tenho a agradecer se vocês tiverem perguntas aí ou comentários, né?
para as meninas, ou até se Renata e Amanda quiserem complementar alguma coisa para a gente, né? É justamente, eu ia até deixar agora aberto, né, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, né? E hoje eu dei uma segunda chance para Amanda, né? Hoje eu falei, Amanda, você não quer falar mesmo comigo, não? Aí ela, não, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Eu falei, então tá. Mas Se quando ela me falou, aguentou. eu falei, meu Deus, essa mulher é doida. Eu não tenho essa habilidade que ela tem, assim, né? Eu lido até lá com os meus liderados lá do banco, com a equipe, com clientes, né? A gente dá palestra também, assim, mas com quem a gente já tem uma certa afinidade, mas com pessoas tão extraordinárias como vocês aqui, que estão. Eu falei, meu Deus do céu, né? E na Eu, surpresa ainda, né? Poxa vida, fiquei muito feliz. Espero que eu tenha conseguido passar, né, algumas informações. Eu sou novata na área, Ah, mas nem parece, viu, gente? uma das complementações aqui que eu só complementação não, é só reforçando quando ela falou dessa frase que o Karnal ele foi dar palestra em algum momento em algum lugar, não lembro se foi na Índia, ele falou que foi fora, né? E alguém chegou para ele e falou, né? Eu não sei se você viu essa parte, Ângela, lá, e ele falou de uma forma assim que realmente me fez refletir muito, né? Que a morte te encontre vivo. Ele mesmo, quando recebeu essa frase da pessoa, ele não entendeu o que ele estava querendo dizer. Ele não compreendeu. E eu também fiquei falando que a morte te encontre vivo, que é o desejo que o cara tinha para ele. E aí ele ficou pensando nisso, e aí depois ele foi fazer a reflexão. Dentro dessa questão, a morte, que existe a morte do corpo, que é do nosso corpo, nosso físico, que se desvai, que vai e falece, a gente é enterrado, mas existe outras duas mortes, que mesmo estando vivos, eu fiquei refletindo muito isso, que me lembrou muito a minha nona, minha avó, que minha avó ficou em esclerose múltipla e não tinha mais comunicação conosco. E é muito difícil você estar ali e você não estar mais. Eu imagino que não sei se ela tinha consciência e que é a morte da mente, aonde você não tem mais consciência, aonde você não tem. Por isso que daí lá ele coloca uma das sugestões é que para você evitar isso, você consiga manter a sua mente ativa. Como que você tenta, né, a não ser que venha ali a cometer um Alzheimer e tal, mas mantendo leituras ativas, mantendo a curiosidade, mantendo conversas com pessoas, conversas boas, conversas positivas, e isso mantém a tua mente ativa. E a outra morte, que é a morte da relevância social. É como, não sei se vocês já viram tem até o padre de Mello, né? Sabe? Fábio de Mello, Fábio de Mello. que fala sobre a sua utilidade, Uhum. quando você deixa de ser útil para alguém. E é muito triste. Eu já fiquei de cadeira de roda por uma época, por um acidente que eu fui acometida, mas graças a Deus está tudo bem hoje. Mas, de fato, quando você se deixa de ser útil por um momento, graças a Deus o meu foi passageiro, mas eu me senti inútil em um momento e eu vi que as pessoas não me percebiam. Por isso que eu hoje, toda pessoa que tem algum tipo de problema físico, eu também tento, né, a semana passada eu fui visitar um asilo. E como é difícil, porque eu vi pessoas vivas mortas. É muito difícil, onde a família não vai nem buscar mais, nem vai estar com aquelas pessoas ali, nem no Natal. Não recebem uma visita. Mais de 60 idosos. E como eles ficaram felizes, eu cantando Fuscão Preto para eles, que me fizeram ressuscitar a música antiga. Oh, com aquela voz que eu tenho, que você sabe, né? Que eu já cantei para você. Mas, gente, o que eu estou querendo dizer aqui que a gente tem que cuidar dessas três mortes. E como é que a gente cuida? Cuidando de nós mesmos. Tendo esse cuidado, né? Nessa questão, nutrir relações, na questão de você
se sentir útil, né, e não perder essa relevância que é muito difícil, porque é algo que às vezes a gente não controla, mas dentro do meu entendimento foi um pouco também nessa percepção, é aquela coisa, é um ponto de vista aqui meu, que eu fiz essa correlação, né? Outros podem ter outras, a Amanda, outra correlação, outra percepção disso, mas a minha percepção foi essa, dessas três mortes. Então, eu só desejo também a vocês que a morte os encontre vivo. Maravilhosa, maravilhosa. Eu me lembrei de uma frase, Renata, que eu ouvi há pouco. Aquele foi um cara que foi enterrado aos 80 anos, mas que havia morrido aos 30. Muitas pessoas jovens já se entregaram, né? Não tem, quando você não tem perspectiva daquilo, quando você não tem projeto de vida, né? Pessoa que não tem projeto de vida, ela está morrendo aceleradamente aos poucos. Então, quando a morte vier, não vai encontrar essa pessoa viva, né? Então, mantenha seus projetos. Olhe para os MVIs aí, que eu acho fantástico. Achei assim uma uma sutileza linda do Tal Ben-Shahar, alguém que trabalha há tanto tempo com felicidade e olhar, né? é, não é complementando, porque duas pessoas são completamente diferentes, mas assim, Tal Ben-Shahar ratifica o que o Karnal fala sobre ser feliz na sua vida. É a sua vida, não é quando eu tiver tal coisa, né? Então, assim, essa frase realmente toca bastante, que nós possamos crescer, né? Alguém, acho que foi a Renata, colocou uma, uma imagem, né, da sementinha. Então, assim, no desejo todos os dias de que amanhã eu seja melhor que eu hoje, né? Todos os dias quando eu acordo, eu falo, hoje eu quero fazer melhor que ontem. E não é só trabalho, não é só técnica, mas é gente, pessoa, relacionamento, esse olhar mais sensível para as coisas, né? Então, acho que nós podemos terminar. Se não tiver perguntas, tem vários comentários ali, né? A Amanda é uma verdadeira apresentadora, pode ser âncora do Jornal Nacional, verdade, viu, Amanda? Tem uma performance ali, olha. Deixa eu ver quem mais. Amanda Vocês são muito gentis, isso sim. maravilhosa. A Não, Amanda, gente, a Amanda a tão Amanda, quietinha. ela tem humor maravilhoso, ela tem um humor que contagia, né? A Renata toda compenetrada, né? É, Toda enriquecedora, mas a Amanda você traz uma alegria que contagia. Amei, viu? Amei, amei. e a Amanda, gente, deixa eu contar, né, Renata? É mais quietinha, né? Fica escondendo Pois aí. é, ela não, ela, pois é, a Amanda, ela é quietinha, mas que nada, minha filha. Ela gosta do babado aí, viu? Ela foi ótima. As duas, gente. A energia dela é muito boa, é muito É, boa. duas maravilhosas. Eu tô amando essa ideia, gente, de aulas, de encontros. E nós temos surpresas para vocês para o ano que vem, tá, gente? Já tivemos aí uma conversa sábado e teremos muito surpresa já para janeiro, para vocês aí, que vai ser um espetáculo. Isso aqui é só um degusta, só uma degustação. Rita, tudo bem? Oi, eu sou a irmã da Renata, Ah, estou aqui em é que Curitiba. tá de cabelinho preso. Eu, vocês estão conseguindo me ver aí? Eu não estou. Sim. Então tá bom, do cabelo preso. É uma grande alegria. A minha irmã me convidou e cheguei agora também do trabalho, um pouco atrasada, mas muito, muito legal, assim, é, é, essa interação entre vocês. Pessoas numa segunda-feira, cansadas, com certeza, pensando em ajudar o outro, né? Eu acho que eu sempre penso que nessa vida a gente tem uma missão muito grande. Se a gente não ajudar alguém, né, a nossa vida é em vão, né? Então, parabéns.
Vejo algumas, acho que estiveram lá no congresso, foi uma grande alegria eu participar e a palestra do Rossandro eu assistir com a minha irmã foi muito importante, acho que foi providencial, né? E parabéns aí vocês. Eu trabalho na área da educação, então foi tão importante porque um dia, na segunda-feira, já logo após o término do congresso, eu estive uma palestra com, acho que tinha 1.200, 1.300 professores. E aí eu conversei com eles, gente, nós sabemos que somos importantes, nós podemos ajudar, né? Formar, incentivar, mas também a gente pode destruir vidas, né? Então, a nossa importância enquanto educadores, enquanto professores, né, na vida das nossas crianças, porque a gente sabe, e eu sempre comento, né? A primeira infância, a infância são fases fundamentais, né? E aí, lá na frente, quando você está, né, tá na vida adulta, ter que ir atrás de psicólogo, psiquiatra para recuperar todas as mazelas, os traumas de infância, gente, claro, é necessário, mas muita coisa lá os nossos professores poderiam também ter nos ajudado, né? Muito legal. Legal, Rita. Bastante, e fico Obrigada, feliz de saber que. obrigada pela participação, Rita. Ah, que bom. Se quiser ficar no nosso grupo, né? A gente faz uns Ok. barulhos, hein? Ah, É, maravilha. vou Parabéns chamar pela ela para o iniciativa. CWO, viu, Ângela? Exatamente, eu acho. Vou chamar ela. Muito bom. Gente, vamos então encerrar. Agradeço novamente, Renata, Amanda, pela participação linda de vocês. Pessoal pedindo aí o material, acho que a Amanda já respondeu lá no grupo. E nós vamos dar um tempinho para o Natal, né, gente? Vamos dar um tempinho. Em janeiro nós voltamos aí com muita coisa boa para vocês, tá bom? Vou encerrar a gravação, ok? E um beijo para todos, gente.